Vamos lá, então. Dar início aqui. São 91 dias, né, já de leitura bíblica. E agora vai dar tudo certinho. Isso, certinho, pessoal. Desculpa aí a demora. Infelizmente, alguns percalços, algumas situações aqui aconteceram. Mas vamos lá. Peço que o pessoal esteja orando pela gente aí, tá bom? Estamos nos recuperando. Prefiro falar sobre esse assunto lá no nosso grupo do WhatsApp. Mas vamos continuar aqui normalmente, então. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo muito bem aí? Eliane, boa noite. Jefferson, Isaac, Luiz Fernando, Leonardo, Jefferson, Eliniane, Isaac, Neemias, Lucielen, Irene, Maria Gabriela. Boa noite para todos vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Espero que esteja legal para vocês aí o áudio, o vídeo, né? Para que a gente possa então começar aqui na bênção, na paz do nosso Senhor Jesus, né? Vamos lá, beleza. Então, começando aqui o nosso desafio, olha, hoje nós vamos orar para que Deus coloque na nossa vida bons conselheiros, tá bom? Esse é o motivo da nossa oração de hoje. Nós vamos ver que um mau conselheiro pode destruir a vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu com Aminon, filho de Davi. E aí nós vamos orar pedindo a Deus que Deus nos coloque bons conselheiros nas nossas vidas. Ok, Lamaciel, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor possa nos ajudar, nos purificar, nos santificar, que nós sejamos, Deus, lavados no sangue de Jesus e que a nossa vida, Deus, seja purificada pelo Senhor. Nessa noite nós oramos pedindo ao Senhor que coloque nas nossas vidas bons conselheiros, pessoas que vão nos dar conselhos corretos, que vão nos ajudar, Deus, a seguir a direção do Senhor na nossa vida e em tudo que a gente fizer. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Os capítulos de hoje nós vamos ler o capítulo 13, 14 e 15 de 2 Samuel. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 13, nós vamos ver sobre Aminon e Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. É aquele amigo muito esperto, sabe? Um amigo muito esperto, que de esperto não tem nada, que na verdade levou Aminon para um grande problema, deu um conselho perverso, um conselho muito maldoso para Aminon. Você é filho do rei e, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finge que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Aminon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu posso vê-la e que ela mesma o sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-lo. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Peço a vocês que me perdoem porque ainda estou com bastante irritação. Então, com frequência vocês vão me ver aí fazendo esse tipo de coisa. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isto. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura.
Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certo de que ele me dará você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte do que ela, a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou, ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: tire essa mulher da minha frente, ponha-a para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinzas na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Hazor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei Davi para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o Senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que, por fim, Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Aminon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte, na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: alguns homens estão descendo o monte, na estrada de Oronaim. Então Jonadab disse a Davi: são seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde, e por muito tempo Davi chorou a morte de seu filho Aminon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Deixa eu jogar minha câmera para cá, pessoal, para ver se eu consigo abrir a tela inteira aqui, para eu poder trocar uma ideia com vocês. Deixa eu abrir essa tela inteira. Opa, abriu. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Isso, até aqui. A minha luz está desligada, eu esqueci de ligar e não vai pegar bem levantar agora para poder ligar. Mas veja bem, nós temos uma situação muito complicada neste contexto
da Bíblia. Nós temos aqui então um irmão que se sente apaixonado pela sua irmã e ele decide ter a irmã dele, a meia-irmã, né? Era a meia-irmã dele. Ele entende que deveria ter aquela mulher, ele entende que ela deveria ser a mulher com quem ele deveria se deitar e ter relações com ela. E apaixonado por ela, ele fica sem saber o que fazer. E aí ele se aproxima de um amigo chamado Jonadab, e esse amigo da onça, ao invés de aconselhá-lo a não cometer um pecado, ao invés de aconselhá-lo, conforme o livro da lei afirmava que um homem não deveria ter relações com a sua irmã, não deveria dormir com a sua irmã, não deveria se casar com a sua irmã, afinal, nesse contexto, nesse tempo, a lei já havia sido estabelecida. A lei de que um homem não deveria dormir com a sua irmã, que um homem não deveria se casar com a sua irmã. No tempo de Abraão isso era comum, tanto que Abraão se casou com a sua irmã Sara, mas agora no tempo de Aminon já não era mais um costume correto, já não era mais aceitável. No entanto, perdão, pessoal. No entanto, Jonadab aconselha Aminon a forçar a irmã a ter relações com ele. E aí você começa a perceber como que uma amizade pode influenciar uma pessoa. Como que um amigo pode influenciar outro amigo ao ponto de levá-lo a cometer uma barbárie como essa, como foi o caso aqui de Aminon, que ouviu um conselho de Jonadab, em vez de Jonadab dizer para ele, não faz isso, você vai pecar, você vai ferir a sua irmã, vai macular a sua irmã, é um pecado grave, não é aceito pela lei. Jonadab ensina ele a criar um plano, a tramar um plano para que a irmã possa ir até o quarto dele e para que ele possa forçar a irmã a ter relações com ele. E isso acontece. Aminon, apaixonado pela irmã, pede que ela vá até o seu quarto, faça uma comida, ela faz uma comida para ele, e quando ela vai servi-lo, ao invés dele receber a comida, ao invés dele aceitar aquilo, ele manda que todas as pessoas vão embora, agarra ela e tem relações sexuais com ela. Quando ela está saindo, a Bíblia diz que ela estava vestida com a roupa das princesas, que eram solteiras, virgens. Esse solteiro você entenda como virgem, uma roupa de uma mulher virgem. Então ela rasga parte daquela roupa para simbolizar então que ela algo havia maculado a sua pureza. Ela rasga aquela roupa e ela joga cinza sobre a cabeça e ela sai chorando e gritando. E com quem ela encontra? Ela encontra com Absalão, seu irmão. E aí ela compartilha com ele que algo aconteceu. Ela não fala com ele aqui o que aconteceu, tanto que Absalão fala assim, não leve isso tão a sério, porque até então ele não sabia. Quando aquilo vem à tona, Absalão fica profundamente irado, com raiva da situação que aconteceu, do irmão, meio-irmão ter violado a sua irmã. Ele fica muito aborrecido com aquilo. E aí o que ele faz? Ele espera que o pai, por 2 anos, ele espera que o pai tome a iniciativa de punir Aminon. No entanto, o texto não nos mostra nada. O texto não mostra que Davi puniu Aminon em nada. Aminon não foi punido, não foi repreendido, não houve nenhum tipo de consequência para o erro dele. E aí o que ele faz? Ele decide então fazer justiça com a sua própria mão. Ele vai para a sua cidade, e ali ele está cuidando das suas ovelhas, e ele pede o pai que mande Aminon até lá. Ele convida o pai não quer ir, ele fala, então deixa Aminon vir. Quando Aminon vai, ele decide, acende a luz para mim, por favor. Quando Aminon vai, ele decide então matar Aminon, e ele mata Aminon porque ele estava resolvido a fazer aquilo. Olha, já que o meu pai não fez justiça, já que o meu pai não fez o que era correto, então eu vou fazer. E aí ele decide matar o próprio irmão. Ele mata o irmão e ele foge do pai. Só que agora isso aqui vai virar uma bola de neve. Veja só o que vai acontecer. Só quero te chamar a sua atenção para o fato aqui de como a paixão é perversa, tá? Aminon estava apaixonado por Tamar. É isso que o texto bíblico nos diz, que ele estava apaixonado por ela. Mas aí, quando ele, então, consegue o que ele queria, quando ele começa a ter relações com ela, e os dois estão juntos aqui, você percebe, então, que ele já não ama mais a irmã. Ele já não a ama mais como amava antes. Por que ele já não a ama como amava antes? Porque a paixão ela é esse sentimento avassalador, mas passageiro, pessoal. É um sentimento que ele não dura, é um sentimento que ele acaba com o tempo. E foi o que aconteceu aqui. Esse sentimento não durou. Esse sentimento acabou não persistindo. Por que ele não persistiu? Não persistiu porque não era um sentimento correto. Não era o sentimento correto, e ele não persistiu. Logo quando ele tem o alvo da sua paixão, logo quando ele tem a pessoa que ele queria, ele passa a ter nojo dela. Isso aqui é o que nós vemos então, quando a paixão passa, ela deixa as suas consequências. Além das consequências, ele ter maculado
a sua meia-irmã, nós também vemos aqui que ele já não a amava mais como no início, né? Agora aqui, então, nós vamos ver, continuando aqui a nossa leitura, nós vamos ler aqui o capítulo 14. Vou fazer menos comentários, pessoal, porque está bem pesado para mim, tá? Mas à medida que eu puder, que eu vou fazendo alguns comentários. A volta de Absalão, e Absalão faz as pazes com Davi. Vamos lá. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: finja que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: por favor, me ajude, ó rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu marido morreu. Eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga. E um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficam contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho, porque querem matá-lo, pois ele matou seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar meu marido sem nenhum filho para manter vivo seu nome. Davi respondeu: volte para casa, que eu cuidarei deste assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor, seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando o meu outro filho. Davi disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer só mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Israel? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim como o que acabou de dizer condenou a si mesmo. Todos nós, moradores, somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda ao meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como um anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei, e você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisso, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu: digo por tudo que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver esse caso. O Senhor é sábio como um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joabe: eu resolvi fazer o que você quer. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito e disse: Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se e foi à cidade de Jesur e trouxe de volta para Jerusalém Absalão. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Agora aqui Absalão e Davi fazem as pazes. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais ou menos 2 quilos, de acordo com a medida real de peso.
Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o pai. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados: olha, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vá lá e põe um fogo no campo dele. Então eles foram, puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei o seguinte: afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesus? Será melhor ter ficado lá. E Absalão continuou: eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão, e este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Agora no capítulo 15, pessoal, nós vamos ver sobre a revolta de Absalão, e Davi foge de Jerusalém. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde ela era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia: olha, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: ah, se eu fosse o juiz aqui. Então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. E enquanto estava morando em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada do plano e foram com toda a boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Aqui, pessoal, é interessante a gente pensar no seguinte. Deixa eu jogar a tela aqui. É interessante pensar no seguinte: Absalão, ele está revoltado contra o pai, porque o pai não puniu o irmão, ele mesmo teve que fazer justiça com a própria mão. O pai deixa ele fora da cidade por 2 anos, 2 anos ele fica em exílio, ele volta do exílio e o pai não permite que ele se aproxime dele por mais 2 anos. Davi havia perdido o respeito como pai, Davi havia perdido o respeito como rei. Afinal, ele tinha um punho de ferro sobre o seu reinado, sobre o seu povo, mas ele não tinha cuidado da ordem dentro da própria casa. Então Absalão ficou completamente revoltado com isso. E isso aqui é o que acontece na vida de muitas famílias de pastores. Quando os pastores conseguem manter o rebanho em paz, quando os pastores conseguem manter a igreja em paz, mas eles não conseguem ser pastores do lar. E quando a esposa, os filhos percebem isso, eles abandonam a autoridade dele enquanto marido, enquanto pastor, não o respeitam. E é isso aqui que está acontecendo com Davi. Absalão via ele como um homem do povo, mas não via ele como um homem da família. E aí, Absalão começa então a impedir que as pessoas se aproximassem de Davi a fim de buscarem conselhos. Ele abordava as pessoas que iam até Davi e ele era cuidadoso, bondoso,
ele era atencioso com as pessoas. A legítima pessoa que está querendo dar um golpe, né? A pessoa que está querendo dividir uma igreja, a pessoa que está querendo tomar uma empresa, a pessoa que está querendo tomar o lugar de outra pessoa, uma ação política, né? Pegar na mão da pessoa, abraçar, ser generoso, ser cuidadoso, ser atencioso, ele está fazendo isso aqui. E a todo momento você percebe ele dizendo, quem dera se eu fosse juiz, quem dera se eu mandasse, eu ia colocar ordem nesse lugar. Ele estava todo tempo mostrando que Davi não tinha mais essa função. Davi não conseguia mais colocar ordem nas coisas. Então Absalão aqui estava tentando tomar o lugar de Davi, e essa ação dele de tentar tomar o lugar de Davi fica cada vez mais clara à medida em que ele vai avançando, em que ele vai conversando com as pessoas, até que ele decide ir para Hebrom. Hebrom era o lado de Judá. Você lembra que Davi ele foi rei de uma parte de Israel, enquanto um dos filhos, Isbosete, filho de Saul, era rei de Judá? Então, Israel de um lado, Judá de outro, né? Aliás, Davi era rei de Judá, enquanto Isbosete era rei de Israel. Hebrom representava o reino de Israel. E ele foi até Hebrom para se autoproclamar rei, no lugar onde Isbosete morava, no lugar onde Isbosete foi rei. Então Davi seria rei de Judá, e novamente voltaria a ser rei de Judá, e ele seria rei de todo Israel agora, fazendo o que nós vamos ver aqui agora, forçando Davi a deixar o reino, porque ele estava muito irado contra Davi. Vamos ver aqui, ó. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Ou seja, do lado de Davi fica o povo de Judá, e do lado de Absalão fica Israel, a maior parte de Israel, né? Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós somos os seus servidores, e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Perdão, pessoal. Aí o rei saiu, acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Preste atenção. Ele deixou 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os cretitas e os paletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele, aqueles valentes de Davi, sabe, aqueles homens que estavam com Davi. Então Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que você está indo com essa gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui por pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Aqueles homens que acompanharam Davi em todo momento, que estavam ao lado dele, que lutavam com ele, queriam segui-lo ainda. Mas Davi, percebendo que eles já estavam cansados, que essa batalha seria pesada para eles, ele disse assim: não, vocês não precisam ir comigo, porque eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei onde eu vou colocar minha cabeça para dormir. Fiquem aqui e mantenham a ordem do reino. Não dá para vocês irem comigo, né? Porém, Itai respondeu: ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi. Então passe adiante. Mesmo com essa proposta de fica aqui, cara, descansa, aproveita esses dias, aproveita que você está num lugar de paz. Ele disse: não, rei, eu vou com o senhor para onde o senhor for. Aí Davi disse: tá bom, então vai, então, vamos junto. É literalmente o tamo junto que é de responsa, né? Um tamo junto de verdade aqui. Itai foi na frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o senhor está satisfeito comigo,
Um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não estiver satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continua a falar com Zadok. Olhe, leve seu filho Aimás e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz à cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiram cobriram a cabeça também e choravam. Quando apontaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: Ó Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele, e ali Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: Não venha comigo, pois isso não me ajudará, mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: Ó rei, eu vou servir o Senhor como fazia com seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos deles, Aimás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade juntamente com Absalão, quando ele estava chegando por lá. Olha, pessoal, hoje, essa é a leitura bíblica de hoje. Peço desculpa para vocês, porque realmente tá difícil falar. Quem nos acompanha no grupo do Desafio Loucos pela Bíblia, lá no WhatsApp, sabe do que eu estou falando. Eu não posso falar aqui, porque senão a gente leva ban, né? Eu não posso falar nem o nome do que eu estou passando, nada, porque senão a gente vai ser banido do YouTube, tá bom? Mas lá no grupo do WhatsApp o pessoal sabe qual que é a situação. Pessoal, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Desculpa qualquer coisa. E amanhã, com a ajuda de Deus, então, nós estaremos de volta para continuar o Desafio Loucos pela Bíblia. Tá? Estejam orando para que eu possa estar cada vez melhor. Hoje foi pesado, mas deu para poder fazer. Amanhã, com a ajuda de Deus, também vai dar certinho.